Bom dia, irmãos. Hoje a gente vai para a nossa segunda aula aí, à distância, da nossa escola dominical. E assim, hoje eu vou demorar um pouquinho mais. A ideia é sempre fazer vídeos curtos para que você não fique cansado, para que não se torne uma coisa entediante, porque o nosso tempo, a nossa agitação, a nossa vida não nos permite assim, muita paciência para a gente assistir um vídeo muito longo. Então a ideia é sempre fazer um vídeo mais curtinho, mas devido assim a profundidade do assunto dessa lição de hoje, que é a lição 8, a gente começa falando sobre os discípulos de Jesus, sobre o colégio apostólico, sobre os 12 apóstolos. Então, por conta disso, a nossa lição vai demandar um pouquinho mais de tempo. Eu quero poder caminhar com você, inclusive, numa direção que vá além daquilo que está no texto da nossa lição. E aí, pessoal, vai mais uma vez um apelo para vocês. Por favor, irmãos, leiam a lição. Aí, quando a gente chegar no momento aí de tirar as dúvidas, de propor os debates, da gente conversar sobre o assunto, é muito importante que você já tenha uma familiaridade com a lição, porque senão corre o risco de você me perguntar coisas que fogem ao assunto, ao tema do nosso estudo. Mas vamos lá. Para a gente começar falando aqui sobre os discípulos, a gente precisa lembrar, precisa pontuar, que na verdade a gente não tem descrições físicas desses 12 homens. A gente não tem assim fontes históricas, a gente não tem material que nos permita falar sobre os traços físicos, a aparência física desses homens. Mas aquilo que o texto bíblico nos relata sobre eles, aquilo que o texto bíblico nos fala sobre eles, nos dá aí uma certa comodidade, uma certa facilidade em traçarmos assim alguns aspectos de personalidade, de caráter, de postura, alguns trejeitos sobre esses 12 homens. Algumas coisas a gente vai falar assim de forma geral, porque se aplicam a todos os 12. A primeira coisa é a gente lembrar que a maioria desses homens, eles vêm de Cafarnaum. Segundo a narrativa dos evangélicos, Cafarnaum também é conhecida como Galileia dos gentios. Lá no texto de Mateus, capítulo 11, verso 23, Jesus faz uma referência a Cafarnaum que não é uma referência elogiosa, muito pelo contrário, ele coloca Cafarnaum em termos bastante negativos. Ele faz uma comparação de Cafarnaum com Sodoma e Gomorra e diz que se os milagres que foram feitos em Cafarnaum tivessem sido feitos em Sodoma e Gomorra estaria até hoje presente. Quer dizer, Sodoma e Gomorra não teria sido destruída. Então ele quer dizer que a credulidade, a fé, a sensibilidade dos moradores de Cafarnaum era menor do que a dos grandes pecadores de Sodoma e Gomorra. Então, para começar, a gente vai já pontuando e afirmando que entre esses 12 homens, ou sobre esses 12 homens, não havia uma origem elitista. Todos esses 12, eles eram de origem muito humilde. Você não tem aqui pessoas bem-nascidas, você não tem pessoas de famílias ilustres, você não tem aristocratas, você não tem nobres, você não tem pessoas de grande formação. Muito pelo contrário. Esses 12 homens, o colégio apostólico, os 12 apóstolos, ele vai ser formado por pessoas de origem muito humilde. A outra coisa muito importante para a gente destacar é que todos eles eram muito jovens. Por que a gente pode afirmar isso com muita precisão? Porque a maioria deles, aqueles que não foram martirizados, como é o caso de Tiago, o maior, que a gente vai ver mais à frente, que é o primeiro dos mártires ali, todos os outros vão viver até a última quarta parte do primeiro século. Quer dizer, todos eles, na sua grande maioria, passaram do ano 75. Então, isso quer dizer que lá no ano 30, eles eram muito jovenzinhos. A gente pode até afirmar que eram um pouco mais que adolescentes. Pensar nisso, pensar nessa pouca idade, leva a gente a pensar e até a entender algumas posturas desses apóstolos. Primeiro, isso tem muito a ver, tem muita relação com a disponibilidade deles. Eles deixam para trás pai, mãe, família, mas se eles eram tão jovens assim, é muito plausível, é muito fácil a gente dizer que provavelmente a maioria deles não tinha filhos.
Então isso dá a eles uma disponibilidade maior para seguir Jesus. Isso também nos faz entender, né, a ambiguidade da postura deles. Você vai ter entre esses 12, né, assim, uma ingenuidade muito grande. Você vai ter também, né, 2 irmãos, por exemplo, que a mãe fala por eles. Você vai ter assim, ambiguidade de comportamento, ora se crê, ora não se crê, ora se afirma fidelidade, ora se coloca em questões, temas, né, ensinos de Jesus, pautas muito básicas. Então toda essa ambiguidade, toda essa oscilação, todo esse vacilo de comportamento, até certo ponto é compreensível pela pouca idade dos 12. O primeiro desses apóstolos, né, que a gente vai nomear aí, é o André. O André, ele foi um ex-discípulo de João Batista, segundo a narrativa de João, capítulo 1, do verso 36 a 40, e ele também vai ter assim, um laço de parentesco com alguém importantíssimo, que era nada mais, nada menos do que Pedro. Né? Muito pouco a gente sabe sobre André, né? Muito pouco ele é lembrado no texto bíblico, ou descrições são feitas por ele no texto bíblico. Né? Uma das poucas referências que a gente tem a ele, além do nome dele estar presente nas listas que falam sobre os 12, é o evento que acontece lá em João, no capítulo 12, de verso a 22, quando ele apresenta ao Senhor, traz ao Senhor um grupo de gregos, e isso vai dar a ele o status de ser o primeiro missionário entre os estrangeiros da fé cristã. Mas, fora isso, muito pouco é lembrado, muito pouco se sabe, muito pouco é dito sobre André. O que a gente sabe é que ele vai exercer o seu ministério na Macedônia, vai ser crucificado, e a cruz em que ele vai ser crucificado, ela é muitíssimo interessante porque ela vai ser em forma de X. Daí a gente ouve e conhece até hoje o símbolo que recebeu o nome de Cruz de Santo André. E sabe-se também que ele foi crucificado no dia 30 de novembro, e esse dia até hoje é o dia lembrado como o dia de Santo André. O segundo apóstolo que a gente tem que mencionar é o Bartolomeu. Né? Em algumas listas ele é chamado de Bartolomeu, em outras listas ele é mencionado como Natanael. João vai chamar ele de Natanael. Talvez esse fosse o sobrenome dele. Né? Talvez o nome dele fosse Bartolomeu e o sobrenome Natanael. Alguns vão afirmar que ele tinha ligações com a família que governava o Egito, mas isso alguns afirmam, e afirmam isso, mas a gente também não tem grandes referências históricas para fechar essa afirmação como correta, como perfeita. Mas sobre esse Natanael ou Bartolomeu, né, é dita uma frase por Jesus muito emblemática, porque Jesus o vê caminhando, e ao vê-lo, Jesus afirma, segundo João capítulo 1, verso 47, que que Bartolomeu era um israelita em quem não há dolo. Isso passa a ser uma afirmação assim, muito emblemática, porque quando Jesus diz isso, Jesus está querendo dizer que nesse homem não havia uma vontade negativa, não havia uma vontade ruim, não havia o desejo de provocar dano, de provocar malefício a quem quer que seja. E quando Jesus afirma isso, Jesus produz em Natanael uma contrapartida. Quando Natanael se vira para ele e pergunta: tu me conheces? E aí Jesus vai responder: olha, eu te vi, lá debaixo da árvore, antes de você ser chamado. E diante dessa afirmação, o Bartolomeu ele se queda e vai dizer: não, reconheço que tu és o Filho de Deus. E aí Jesus lança diante dele uma outra sentença e vai questionar: ué, só porque eu disse que te vi, você está me dizendo que eu sou o Filho de Deus? Então se prepara, porque coisas muito maiores você vai ver, e vai ver inclusive os anjos subindo e descendo. Então, esse dizer de Jesus sobre isso, sobre esse caráter de Bartolomeu e a atmosfera
que se produz em torno disso, e ali o ensino que Jesus apresenta, né, nessa relação de crença, de alguém que crê e que confessa a partir de muito pouco, quando Jesus então diz para ele, olha, tem muito mais coisa aí para você ver, para você provar, para você experimentar, isso aí é muito pouco. Isso, né, sobre Natanael é o que vai ficar de mais significativo, é o que vai ter um maior peso. E aí a gente pode trazer isso, inclusive, para a nossa caminhada. E lembrar o seguinte, aquilo que nós já temos experimentado com relação ao Senhor, aquilo que nós já vimos, aquilo que nós já recebemos da parte de Deus, com toda certeza, ainda é muito pouco perto daquilo que o Senhor tem para nos dar, para realizar e para cumprir de promessa na nossa vida. Então, assim, é possível dizer que, assim como foi com Natanael, conosco também, aquilo que nós já agora estamos experimentando acerca de Jesus e acerca do seu reino, é muito pouquinho perto do que o Senhor ainda está por fazer. Bom, sobre ele, mais que isso, a tradição vai dizer que ele serviu na Índia e que lá ele teria sido decapitado, e uma outra tradição vai dizer que ao invés de ter sido decapitado, ele foi crucificado de cabeça para baixo. O fato dele ter sido, segundo essa tradição, crucificado de cabeça para baixo é também muito significativo, porque segundo essa tradição ele teria pedido para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele afirmou que não era digno de morrer da mesma forma que o Senhor morreu. Então, já que era para morrer crucificado, ele preferiu então ser crucificado de cabeça para baixo. Bom, o terceiro apóstolo que a gente tem aí para tratar e para falar, traz para a gente assim, fatos, dados muitíssimo novos, assim, muitíssimo relevantes para nós. Esse é o Tiago, filho de Alfeu. É muito interessante, porque esse Tiago, filho de Alfeu, né, em vários textos do Novo Testamento, ele vai ser chamado Tiago o Menor. Né? O Tiago, filho de Zebedeu, seria Tiago o Maior. E isso, claro, não representava uma hierarquia entre os apóstolos. Provavelmente ele recebeu esse título de Tiago o Menor, ou porque ele era mais novo que o outro Tiago, ou porque ele fosse talvez de baixa estatura, apenas por conta disso. Mas, seja como for, a gente tem duas vertentes aí para observar. Ou ele de fato era bem jovenzinho, ou ele era alguém baixinho e de pequena estatura. Alguns historiadores vão querer estabelecer uma relação entre ele e Mateus, o outro apóstolo, porque os dois são filhos de alguém que tem o nome de Alfeu. Então, alguns vão tentar afirmar que eles fossem irmãos, mas isso é pouco provável, né, dado até aquilo que os textos do Novo Testamento falam sobre os dois. Se eles de fato fossem irmãos, isso em algum momento, né, teria sido evidenciado, mas a maneira até como os dois foram chamados de forma muito distinta, em ambientes e circunstâncias muito diferenciadas, dificilmente pode ser para nós uma referência de que os dois tivessem um parentesco. Muito provavelmente não tinham, e o Alfeu, o nome comum, né, do pai dos dois apóstolos, é só uma questão de homônimo. Quer dizer, eles tinham pais diferentes com o mesmo nome. Bom, uma outra coisa muito interessante sobre esse Tiago menor, o Tiago filho de Alfeu, é a relação que a gente pode fazer entre o texto de Mateus, capítulo 27, verso 56, e o texto de Mateus, capítulo 19, verso 25. Nesses dois textos, a gente tem uma relação de mulheres que serviam a Jesus, mulheres que estavam, inclusive, ao pé da cruz, no momento da crucificação de Cristo. Em todos esses dois textos, a gente vai encontrar a presença de Maria, mãe de Jesus. E nesses dois textos, a gente encontra duas outras Marias. Uma que é mencionada diretamente no texto de Mateus 27, 56, e a outra que seria mencionada em João, capítulo 29, verso 25, como sendo irmã da mãe do Senhor. Essa mulher, irmã da mãe do Senhor, que nas outras listas aparece como sendo a mãe de Tiago,
Essa relação, essa ligação entre as duas nos leva a crer que a mãe de Tiago era irmã da mãe do Senhor. Então, Tiago, o menor, ele seria primo do Senhor. Em algumas traduções, esse Tiago, ele é chamado de irmão do Senhor. Mas a tradução literal para essa expressão, que para nós é traduzida como irmão, né, a melhor tradução para ela não seria irmão, seria primo. Então, assim, a gente tem uma forte tradição, uma forte evidência histórica para afirmar que esse Tiago, filho de Alfeu, era primo do Senhor. E aí, a gente vai olhar aqui a lista dos 12, e a gente vai voltar a falar um pouco sobre isso quando a gente falar sobre João. A gente vai perceber que existia entre os 12 ali alguns laços de familiaridade. Se esse João, ou melhor, se esse Tiago era primo do Senhor, a gente vai ver isso também com relação a João. João, com toda certeza, era primo do Senhor. Então, entre os 12, aparentemente, a gente tem 2 primos de Jesus. Pensando dessa forma, isso vai levar a gente a entender, inclusive, um pouco melhor o pacto da traição. Porque lá no pacto da traição, o que se cobra de Judas é uma evidência, é um gesto, é alguma coisa que identificasse o Senhor. Por que era necessário essa identificação tão clara de quem era o Senhor, já que àquela altura da caminhada, próxima à traição, Jesus já era uma pessoa tão conhecida? Se Jesus era uma pessoa tão conhecida, por que era necessária uma evidência tão grande para se destacar entre os 12 quem era o Senhor? Porque entre os 12, e a tradição vai dizer isso de forma muito pontual, principalmente com relação a Tiago, o que se diz é que Tiago parecia muito fisicamente com Jesus. Eles eram muito parecidos. E eram parecidos porque eram primos. Então, no momento de se indicar quem era Jesus, era necessário haver um destaque, porque entre os 12 havia gente muito parecida com ele. Por isso, Judas, ao trair Jesus, faz isso como um gesto, faz isso como uma expressão, faz isso de uma forma visível. Ele beija Jesus para que não ficasse dúvida em se reconhecer, em se dizer, esse aqui é o Senhor. Porque entre esses primos havia uma semelhança muito grande. A tradição vai dizer, então, que esse Tiago, ele pregou e foi crucificado, martirizado na Pérsia. O outro Tiago, que vai ser mencionado na lista dos 12, é o Tiago, filho de Zebedeu. Esse Tiago, filho de Zebedeu, segundo a narrativa bíblica, ele vai ser chamado logo depois de Simão e seu irmão André, também na praia da Galileia, junto com seu irmão João. Então aí a gente começa a ver mais um laço de familiaridade. 2 irmãos que estão presentes entre os 12. E aí a gente já tinha também o André, que era irmão de Pedro. Então você vê pessoas ali num vínculo muito próximo, muito íntimo. Pelo menos a gente tem ali 2 grupos de irmãos, e entre esses 2 irmãos, um que era primo do Senhor, e o outro também, João, que tem o irmão Tiago, que é também primo do Senhor. Então, assim, parece uma mistura, uma coisa assim, meio complexa, meio complicada, mas o que vale aqui a gente entender é que entre esses 12 havia relações muito próximas, havia identificações, havia identidades, a gente vai ver mais à frente que havia também muita diversidade, mas você tem grupos de pessoas aqui bem familiares, de fato, familiares mesmo, inclusive de forma sanguínea. E esse Tiago, o Tiago maior, não é diferente. Ele, irmão de João, vai caminhar ali muito próximo do Senhor. Segundo a narrativa de Atos, no capítulo 12, verso 2, ele é o primeiro que vai sofrer o martírio. E aí, irmãos, é interessante a gente olhar para o texto lá que se segue, a Atos 12, verso 2, porque ele vai ser martirizado dentro de um contexto muito específico. E esse martírio ele é sofrido debaixo da ordem de Herodes. Herodes havia mandado perseguir os líderes do movimento cristão. E aí Tiago é martirizado. E logo depois o texto vai dizer que Pedro também é preso. Então a gente pode perceber aí uma importância bastante significativa que é dada a esse Tiago, porque ele está em pé de igualdade com o próprio Pedro. E vai ser então o primeiro mártir da igreja. Junto com o João, ele vai ter uma proximidade muito singular com o Senhor.
a gente vai ver, por exemplo, que eles estavam presentes no momento da transfiguração. O texto bíblico também vai dizer que eles vão ser chamados por Jesus de filhos do trovão. Então, assim, a proximidade dele com o Senhor é muito grande, e essa proximidade, esse laço de familiaridade, com certeza, é aquilo que vai justificar a mãe dos dois se apresentar diante de Jesus para fazer um pedido. Jesus vira para ela e fala: o que você quer? E ela fala: eu quero que na tua glória um filho meu se sente à tua direita e outro à esquerda. Porque isso é compreensível agora para a gente mais ainda, quando a gente reconhece esses laços de familiaridade. Essa mulher que vem fazer esse pedido para Jesus, ela não é uma estranha. Ela tem um laço de familiaridade com o Senhor. Ela é tia, né? Os dois que estão ali são primos do Senhor. E por isso ela faz esse pedido que, num primeiro momento, para a gente é visto como uma coisa descabida. E é de fato descabido. Mas, num primeiro momento, isso se baseia em laços de familiaridade. Esse Tiago, que a gente vai chamar de Tiago Maior, filho de Zebedeu, ele vai ser o primeiro missionário na Espanha, e as autoridades católicas acreditam que ele está sepultado na cidade de Santiago, no nordeste da Espanha. O quinto apóstolo que a gente vai mencionar, esse é uma figura assim, importantíssima para a gente, porque esse é o irmão do Tiago, o João, que a gente assim carinhosamente aqui agora vai chamar de Joãozinho. Por que ele é o Joãozinho? Porque muito provavelmente ele é o mais jovem de todos os apóstolos. Ele era tão jovem nos dias de Jesus que ele vai conseguir inclusive sobreviver, e vai viver para além do primeiro século. João, ele vai morrer nos primeiros anos do segundo século. Então, quer dizer, se por volta do ano 30 ele já estava com Jesus, e quase 70 anos depois ele ainda está vivo, então significa que ele era muito jovenzinho mesmo quando ele caminhava com o Senhor. Muito, muito, muito jovem. Esse discípulo, ele vai ter com relação ao Senhor uma relação de muita intimidade, de muita afinidade, ao ponto do texto de João ele ser lembrado, ele ser referenciado como o discípulo amado. Em um determinado momento da caminhada, ele vai ser induzido por Pedro a perguntar a Jesus quem era o traidor. Porque se reconhecia isso, ele tinha uma afinidade muito grande com o Senhor. A afinidade é essa que vai fazer, inclusive, com que ele seja mencionado na última ceia como aquele discípulo que recosta a cabeça no peito do Senhor. E tudo isso acontece por dois motivos. Primeiro, ele era muito jovenzinho. Entre os dois, ele era o caçulinha. E outra coisa, ele era primo do Senhor. Então é provável que a relação que se estabelecesse entre ele e o Senhor fosse a relação de verdade de um irmão mais novo. Ele tinha uma relação com o Senhor como se fosse o irmão mais novo do Senhor, o primo caçula do Senhor. E daí essa intimidade tão grande, e daí ele ser lembrado como o discípulo amado. A gente vai ter isso aí muito mais claramente sendo descrito lá no texto de João, capítulo 19, versículo 25, quando se estabelece lá mais uma das listas lá, das mulheres que serviam ao Senhor, fazendo referência à mãe dos filhos de Zebedeu, ou da mulher de Zebedeu, como tendo algum parentesco com a mãe de Jesus. Outra coisa interessante é que o nome dele é colocado sempre depois do irmão, nas listas dos apóstolos. Lá em Marcos 9,38, ele não aceita que pregassem a Cristo, que outros pregassem a Cristo além deles, e Paulo vai mencioná-lo em Jerusalém, mas vai colocar ele também no final da lista. Então, assim, durante um bom tempo, parece que ele tinha uma expressão menor entre os dois, mas fato é que isso não significa que ele tivesse menos importância, mas isso se justifica muito, sobretudo pela sua pouca idade. Nos relatos que a gente tem da crucificação de Jesus, o texto vai dizer que ele entra na casa do sumo sacerdote para acompanhar lá o julgamento de Cristo. Está lá em João capítulo 18, verso 15. Isso acontece dessa forma, e alguns vão dizer que se dá desse jeito porque ele era conhecido da família do sumo sacerdote. Alguns vão dizer que a família dele era quem fornecia peixe para a família do sumo sacerdote. Como eu já mencionei, na última ceia, ele reclina a cabeça no peito do Senhor.
assistiu à crucificação e ele vai receber de Jesus a incumbência de cuidar de Maria. E assim, a maneira como Jesus fala com ele e fala com Maria sobre ele é muito interessante, porque Jesus vai virar para sua mãe e vai dizer: eis aí o teu filho. Vai virar para ele e vai dizer com relação a Maria: eis aí a tua mãe. E a tradição vai dizer que ele de verdade vai cuidar de Maria até os últimos dias dela, né? E segundo a tradição, ela teria morrido na cidade de Éfeso sob os cuidados do apóstolo João. No texto lá que fala sobre a ressurreição, ele aparece como tendo sido aquele que correu, né, mais do que todo mundo para chegar no túmulo. Mas ele não entra primeiro, ele deixa que Pedro entre primeiro, né? Coisas que também se justificariam pela sua pouca idade com relação a Pedro. Tanto o fato de ele correr mais rápido que Pedro, como também o fato de ele deixar que Pedro entre primeiro no sepulcro. Tem uma tradição, né, que é referenciada pelo pai da igreja, Tertuliano, onde Tertuliano vai afirmar que em algum momento João teria sido levado para Roma e lá teria sido lançado em óleo fervente. E a coisa interessante é que ele foi lançado em óleo fervente e foi tirado do óleo ileso, sem nenhuma queimadura, sem nenhuma marca, e por isso foi exilado numa ilha. Essa ilha, muito provavelmente, é a ilha de Patmos, aonde ele escreveu o Apocalipse. De todos os apóstolos, talvez até por ter vivido mais, João foi o que mais escreveu. Ele é o autor do evangelho que leva o nome dele, o Evangelho segundo João. Ele é o autor das cartas, que também levam o nome dele, e ele, sem dúvida, é o autor do Apocalipse. Segundo a tradição, ele viveu até a idade muito avançada e teria sido sepultado na cidade de Éfeso. Hoje, o último discípulo do qual a gente vai falar é Judas. Mas esse não é o traidor, né? É Judas, não o Iscariote. Aqui a gente vai ter também uma discussão assim, bastante interessante, porque a gente vai perceber que no Novo Testamento a gente vai encontrar vários Judas. Assim como a gente vai encontrar mais de um Simão, assim como a gente vai encontrar mais de um Tiago e por aí afora. Leva mais uma vez a gente a entender que entre esses dois estavam pessoas muito simples, de nomes inclusive muito simples, pessoas muito comuns, até pelos seus nomes. E aí esse Judas, que é tratado como não Iscariotes, a gente precisa entender que ele também não é o irmão de Jesus, tá? A gente tem um irmão de Jesus que também se chama Judas, que vai ser o autor da carta, mas que não é esse aqui. E a gente vai ter também, segundo a narrativa de Atos 5,37, um outro Judas que é chamado de Judas o Galileu, que também não é esse Judas o apóstolo. A gente tem também Judas o Iscariotes, que também não é esse cara aqui. Então a gente tem muitos Judas no Novo Testamento, mas esse aqui é específico, é especial, ele está entre os 12, mas ele não é o Iscariote, nem é esse outro Judas que é citado no Novo Testamento. Bom, Jerônimo, que era um pai da igreja, vai apelidar esse cara de Triônios. Por quê? Porque ele tem 3 nomes, ou pelo menos ele é citado nos evangelhos de 3 formas diferentes. Então, Mateus e Marcos vão se referir a ele como Tadeu. Lucas o menciona como Judas, filho de Tiago. E é claro que esse Tiago também não era o irmão do Senhor, né, já que esse nunca se casou, e que esse também não era o filho de Zebedeu, que era o outro apóstolo, porque esse também era muito jovem, não podia ser pai de um outro apóstolo. O nome Tadeu, né, era um diminutivo de Teudas. E esse Teudas, ele tem uma origem no aramaico, Tad, que significa peito, e aí, portanto, né, Tadeu seria alguém amado ou alguém do peito, um amigo do peito, alguém do coração, alguém que fosse realmente amado. Está aí a forma como ele era chamado. O historiador Eusébio vai dizer que Jesus o enviou ao rei Abigar, da Mesopotâmia, a fim de orar pela cura desse rei. Segundo essa história, né, isso foi feito depois da ascensão de Jesus, e ele teria permanecido na Mesopotâmia. Diz uma outra tradição que esse discípulo foi assassinado por mágicos da cidade de Sunair, na Pérsia. Disse que o mataram a pauladas e a pedradas, mas
fato é que assim, a gente também tem muito pouca coisa sobre esse Judas, sobre o não Iscariote, mas a gente percebe nos evangelhos, na narrativa bíblica, uma preocupação muito grande dele não ser confundido com o traidor. Ok? Então, por hoje, é o que nós temos aqui para apresentar com base na nossa lição. E aí eu peço muito a você, querido, que veja esse vídeo, perdoe aí os erros da filmagem, os erros da gravação, tá? Mas que você possa ver com carinho, e acima de tudo leia o texto da nossa lição, leia as referências bíblicas, e eu espero em Deus aí que você tenha todo o interesse aí para perguntar, para questionar e para a gente crescer com esse assunto. No mais, que Deus te abençoe e nos dê aí uma reta final de quarentena, em nome de Jesus, breve e guardada por toda a segurança que o nosso Deus nos promete. Que Deus te guarde e que a gente possa estar junto o mais rápido possível. Um grande abraço.